livro de Gênesis, capítulo 4, no versículo 7. Mas, antes de ler o 7, eu queria ler o 1 primeiro. Vamos de 1 até o 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e também para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse para Caim: por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Meu Senhor, eu quero te agradecer por tudo que fizeste, Senhor, e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor fale conosco aqui. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós, então que o nosso coração esteja aberto para ouvir, mas não apenas ouvir, mas entender e praticar, Senhor, a tua palavra. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém aí? Amém. Vocês estão vivos, né? Amém. Nós que trabalhamos lá, hein? Olha só, Deus, Ele falou muito comigo esses dias sobre o versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, aí Deus falou muito sobre essa parte. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A semana passada, se não me falha a memória, eu falei aqui sobre o mundo espiritual e o mundo físico, lembra? Eu falei que para entrar do mundo espiritual no mundo físico, precisa entrar por uma porta. E como porta só se tem em casa, quem é a casa onde está essa porta? É você. A Bíblia diz: não sabeis que vós sois o templo, a casa, onde habita o Espírito de Deus? Se você está dentro e essa porta está aí, você tem a chave para abrir e para fechar. Jesus disse assim, olha, em Apocalipse capítulo 3, 20, o João fala, né? O Apocalipse quem escreveu foi João, mas ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entro, e vou cear com ele e ele comigo. Então a vontade de Jesus é entrar na nossa porta. Na verdade, Jesus, ele está todos os dias na nossa porta. Não, pastor, mas ele já está dentro de mim. É que muitas vezes a gente põe Jesus para dentro e daqui a pouco a gente põe Jesus para fora.
Mas pastor, eu nunca coloquei Jesus para fora. Irmão, sabe, a gente coloca às vezes Jesus para fora com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz e com aquilo. Pai, você não está olhando para mim hoje por quê? Você foi lá? Mais um para minha lista. Engraçado, o povo do altar não vai, meu Deus do céu, não é possível. Eu sei, filho, Deus te abençoe o seu trabalho, viu? Olha só, a gente coloca Jesus para fora, Biro. Como a gente põe Jesus para fora? Sabe como a gente põe Jesus para fora? Com as nossas atitudes. Irmão, o Espírito Santo é santo, Luísa. Sabe quando eu coloco Jesus para fora? Quando as minhas atitudes, elas não são atitudes que glorificam a Deus. Quando a minha maneira de viver não está dentro daquilo que Jesus manda eu fazer. Quando eu quero andar pela minha própria vontade e deixo de andar na vontade do Senhor. Porque, irmão, preste atenção, quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que já não é mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. E a vida que nós vivíamos antiga, ela foi crucificada com Cristo. Agora nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa. Mas muitas vezes a gente coloca Jesus para fora da nossa casa. Então Jesus tem que estar ali, ó. Jesus está ali à porta, batendo. Vai deixar eu entrar ou não vai? Porque Jesus, irmãos, Deus é o Deus das oportunidades. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Mas veja, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade a quem ele possa tragar e devorar. Alguém um dia escreveu e disse assim: o diabo é um bom diabo. Mas como que o diabo é bom se ele é diabo? O diabo é um bom diabo porque ele sabe fazer bem aquilo que ele é. Entende isso? Quando fala que ele é um bom diabo, ele é bom para roubar, ele é bom para matar e ele é bom para destruir. Ele é bom naquilo que é a sua natureza. Não se brinca com o diabo, porque o diabo não vai brincar com você. E escute, ele não tem pressa para derrubar você. Ele não tem pressa. Imagina aquele pescador, e aqui tem muitos, eu acho, que deve gostar de pescar, que fica lá, irmão, a cavalo, lá, aquele sol quente na cabeça, meu Deus do céu, comendo um pouco mortandela e cortando minhoca com a outra mão. E ainda esquece de dar uma lambida na mão, né? Eu sei como é que é, já tive lá. O pescador, ele não tem pressa, porque ele sabe a arte de pescar. E a arte de pescar é a paciência. Se não pegou hoje, não tem problema. Ele é pescador, ele volta no outro dia. E se não pegar no outro dia, não tem problema, porque a arte dele é pescar, ele é paciente, ele sabe que é assim mesmo. Nós devíamos aprender um pouco com os pescadores, não é? A ter paciência e a entender que as coisas não é do nosso jeito e nem no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Amém ou não? Então, olha só, a Bíblia diz que Deus deu para Adão
e para Eva 2 filhos: o Caim, o varão, o homem, e Abel. Caim era o irmão mais velho, e você já percebeu que na Bíblia os irmãos mais velhos sempre dá problema? Não é os mais novos que dá problema, é os mais velhos. Devia ser o contrário. Os mais velhos deveriam ser exemplo para os mais jovens, para os mais novos. Pelo menos era assim que os pais, meu pai e minha mãe, que teve 9 filhos, 9 irmãos, imagina isso. O mais velho sempre vinha cuidando do mais novo. E minha mãe e meu pai falavam assim: ó, eu vou sair, o fulano de tal, que era o mais velho, vai cuidar, e vocês obedecem, hein? Se não obedecer, quando chegar... E outra coisa, ó, se te desobedecer, pode descer o braço. O mais velho fazia um papel importante dentro de casa. Quem lembra disso aí? Os jovens não vão saber o que é isso, é claro, mas os mais velhos lembram. Era assim também com você? Comigo era assim na minha casa. Aí a minha irmã, que o senhor já recolheu, fazia o almoço, colocava para todo mundo sentadinho, um tomate, no máximo 2, para 20 comer, né? Aquele corte no tomate assim, que você enxergava o outro lado assim. 2 rodelinhas para cada um, e ninguém comia sem olhar. Irmão do céu, eu via meus irmãos, enquanto um estava orando, o outro estava pegando a mistura do outro. Mas ela tinha autoridade. Então, normalmente, o irmão mais velho tem que cuidar do mais novo. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas orientem as mais jovens. Mas é uma coisa que os valores estão invertidos, a coisa está invertida. Por incrível que pareça, hoje os mais novos estão ensinando os mais velhos. Os mais jovens estão suportando, dando suporte, né? Suportando, dando suporte, orientando, aconselhando os mais velhos, quando devia ser o contrário. Porque quando você olha para uma pessoa mais velha, automaticamente você acha que tem mais responsabilidade. Mas a verdade é que nem sempre é assim, ou na maioria das vezes não é assim. Às vezes o mais velho é um descabeçado. E na Bíblia a gente vê alguns irmãos mais velhos que você olha assim e diz: mas como é que pode, né? A Bíblia fala de um homem, de um pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, cabeçudo, né? Saiu de casa, pegou a parte que ele tinha do dinheiro, da herança, e foi embora, viver a vida dele, mas tomou na cabeça, se arrebentou, perdeu tudo, passou fome. O único serviço que arrumou foi cuidar de porquinho. E lá naquela situação, naquele momento que ele estava vivendo, ele colocou a mão na cabeça e disse o quê? Pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Na casa do meu pai, até os seus trabalhadores têm pão para comer, e eu estou aqui padecendo necessidade. Eu vou voltar. Quem sabe o meu pai me receba como um dos seus trabalhadores. Veja, mesmo com todo o ímpeto de um jovem cabeçudo, mesmo depois de ter feito um monte de bobagem, ele põe a mão na consciência e entende que ele pecou contra Deus primeiro, e depois contra o pai dele. E ele fala: vou voltar. Ele engoliu o ego dele, o orgulho dele, e ele voltou. E eu acho que na caminhada, ao voltar, quantas vozes começaram a falar na cabeça dele: você é doido, você vai voltar, teu pai não vai te receber, teu irmão não quer nem te ver. Mas ele voltou. E quando ele volta, o pai faz uma grande festa, recebe ele com alegria, beija ele, manda colocar anel, roupa, sandália, manda fazer uma festa, manda matar um novilho.
E aí o irmão mais velho está vindo do campo. Ó, o irmão mais velho está vindo do campo. E quando ele vê aquele barulho de música, aquela alegria de festa, ele chama um dos trabalhadores: o que está acontecendo aqui? Ô, rapaz, teu irmão que estava morto, reviveu, que foi perdido, ele se encontrou, ele foi achado. E olha, seu pai recebeu ele e mandou matar um novilho e está fazendo uma grande festa, porque o teu irmão voltou para casa. Qual deveria ser a atitude daquele irmão mais velho? Uau, ele voltou! Não, a Bíblia diz que ele falou: não vou nem entrar nessa festa, não vou entrar, eu não vou entrar. Aí foram avisar o pai dele: ó, teu filho está lá, o mais velho, mas ele se recusa a entrar na festa. E quando o pai chega, ele dá um monte de desculpa. Olha só, esse teu filho, ele nem disse esse meu irmão, esse teu filho, que pegou a parte dele, gastou tudo, dissolutamente, agora volta e você recebe ele. Olha, o irmão mais velho, eu sempre tive aqui com você, você nunca me deu sequer uma ovelhinha para mim. E o pai disse: mas como que eu vou te dar uma coisa que já é tua? Você podia ter pego a hora que você quisesse. Não é razoável que você, meu filho, tenha esse tipo de comportamento. É teu irmão. E ele não entrou. Irmão, um problema sério. É a síndrome do irmão mais velho. É aquela pessoa que precisa ser mimada. É aquela pessoa imatura. É aquela pessoa que você tem que ficar passando a mão na cabeça. Ai, gente, não, por favor, dê um copo de leite para ele. Se não der um copo de leite, ele vai embora. Mas que vá. Está entendendo, irmãos? A imaturidade das pessoas. Se ela não tiver à frente, se ela não tiver na frente, ela não quer ir. Se o foco não tiver nela, se o holofote não tiver nela, ela não vai. Isso é coisa de gente imatura. Mas é o irmão mais velho, que devia chorar, abraçar o irmão como o pai fez, que devia dizer: pô, meu irmão, caramba, hein, nós estávamos esperando você voltar, cara. Ou então dizer: puxa, eu te procurei por tanto lugar, mas não te achei. Que nada, ele nem quis saber do irmão. Problema de irmão mais velho. Imaturidade. Fica chateado com qualquer coisa, faz bicão. Não, deu para ele, não deu para mim. Matou um bezerrinho para ele, mas nunca fez nada para mim. Irmãos, nós temos que amadurecer. A cada dia que passa, nós temos que ficar mais maduros para Deus. Temos que deixar as coisas de menino. Paulo fala: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, tinha comportamento de um menino, tinha birra como menino, mas agora não, eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Tem gente que já está 20, 30 anos e ainda é menino, e menino briguento, pirracento. Isso é um problema, é imaturidade. Como Deus vai usar uma pessoa imatura? Como Deus vai entregar coisa grande na mão de menino que nunca cresce, que tem comportamento totalmente averso àquilo que Deus manda? Aí Deus vem assim e fica olhando Caim e Abel. Tanto Caim como Abel conhecia a Deus. Deus falava com eles, assim como Deus falava com os pais deles. Na viração do dia, todo dia, Deus ia lá e visitava Adão e Eva. Parece que depois que Adão e Eva pecou, Deus nunca mais falou com eles. Não, Deus falava, continuava falando. Não era mais do mesmo jeito, mas falava.
E eles sabiam o que Deus havia feito pelos seus pais. E o que Deus havia feito pelos seus pais? Bom, quando Adão e Eva pecou, que Deus deu toda aquela lista, né? Olha, a terra não vai produzir só fruta, vai produzir espinhos e cardos. Olha, a mulher não vai ter, a mulher vai dar à luz agora e multiplicarei a dor, né? O homem vai trabalhar e vai suar o rosto para ganhar o pão. A terra será amaldiçoada. O diabo, olha, a serpente, você vai rastejar e comer pó todos os dias da sua vida. Deus foi colocando uma lista de coisas por conta da consequência do pecado. Consequência do pecado. E aí, como o homem havia pecado, então a Bíblia diz que ele estava nu. Deus fez o que? Roupas de pele de animais. Sabe o que aconteceu ali? Você acha que essa pele de animal veio da onde? Veio de um animal. Então esse animal foi sacrificado? Sim. Porque a Bíblia diz lá no Velho Testamento que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então, para Deus cobrir o pecado deles, Deus teve que então sacrificar. Foi o primeiro sacrifício na Bíblia. Deus sacrificou por causa de Adão e Eva. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi o sacrifício perfeito de Deus para toda a humanidade. E aí, meus irmãos, olha só. Adão e Eva comentou com Caim e com Abel. Olha, um dia nós fizemos isso, saímos de um lugar maravilhoso. Eles contaram a história dos seus filhos. E o pecado que nós cometemos, assim, aí Deus fez essas roupas que nós temos aqui, e agora a gente cobre a nossa nudez, porque era uma maneira também de cobrir o pecado, era um símbolo de cobrimento de pecado. E então, Caim e Abel sabiam disso, sabia. Só que aí, Abel se tornou pastor de ovelhas. Abel se declinou para fazer aquilo que ele sabia que Deus gostava: cuidar de ovelhas, pastorear ovelhas, porque foi da ovelha que Deus fez um sacrifício. Então ele cuidava, e ele sabia que esse tipo de oferta Deus gostava. Mas Caim se tornou lavrador da terra, produtor de verduras, de legumes, entende isso? De frutas. Ele se tornou um lavrador. E um dia, os dois foram levar uma oferta ao Senhor. Então, Abel pega a sua ovelha, a melhor que ele tinha, aquela que não tinha nenhum defeito, aquela que era perfeita. E assim como Deus um dia ofereceu uma daquela para os seus pais, agora ele oferece uma dessa ao Senhor. Olha que coisa impressionante, né? Caim, por sua vez, ele vai e pega as frutas, os legumes. Ai, irmão, olha que morango! Mas é de plástico, tá? Ó, quase caiu de novo. O Caim, ele vai e oferece para Deus. Aí algumas pessoas dizem assim: não, é porque Caim pegou o couve que estava murcho, a melancia que estava estragada, e Deus não aceitou porque estava estragada. Não era, estava tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Mas Deus atentou para a oferta de Abel, porque a oferta de Abel era uma oferta de fé. Ele entendia o que ele estava fazendo. Não era apenas uma oferta que ele estava dando, um cordeiro. Ele sabia o significado que estava por trás daquele cordeiro. Enquanto a oferta de Caim foi uma oferta comum, ou seja, sem nenhuma fé, sem nenhum princípio
de fé por detrás daquela oferta. Não teria nenhum problema de ser a oferta, mas desde que ela fosse uma oferta com fé e com entendimento. Ele simplesmente ofereceu. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tome cuidado, irmão. Quando você apresentar uma oferta comum. O que é uma oferta comum? É a oferta normal. Não, deixa eu fazer minha oferta aqui normal. O que é oferta normal? É aquela oferta que você dá. Não, eu dou porque eu estou acostumado a dar. Não faça nada por costume. Faça por amor. A Bíblia diz: aquele que contribui, aquele que dá, faça com alegria, com entendimento, com amor, não por obrigação, não por necessidade. Caim fez por obrigação, tem que fazer. Não deu uma oferta, não deu o seu dízimo, porque eu tenho que dar. Não, não é assim que a gente oferta, não é assim que a gente oferece algo para Deus. Você tem que dar por amor, por fé, com alegria, dizer: Deus está aqui, ó, eu quero entregar para o Senhor com todo o meu coração. Deus, obrigado, porque isso aqui é parte daquilo que o Senhor tem me dado, e o Senhor tem sido bom comigo. Eu não posso, Senhor, deixar de também entregar algo que é significativo para o Senhor, e com alegria no meu coração, com singeleza no coração. Eu só pego uma oferta, mas está dando com raiva. A irmã falou assim: pastor do céu, às vezes a gente pega assim as notas para poder contar, a gente leva mais tempo para desamassar a nota do que para... Falei, como assim? A pessoa esfrega assim, ó, vira um bolo. Irmãos, estou falando sério. Sabe quando eu vou fazer minha oferta? Pega assim, ó. Não tem uma nota aí, não? Não tem aqui, mano. Sabe como é que eu faço? Sim. Parece tão simples o que eu estou falando aqui. Irmão, uma coisa assim mesmo. Até nisso. Pastor, mas eu não posso, não quero que as pessoas vejam. Não tem problema, então você coloca assim, ó. Você não precisa. Quem está entendendo? Irmãos, são coisas tão simples, mas que Deus nos ensina. Deus nos ensina. E a gente precisa aprender. E eu estou ensinando você uma coisa que eu aprendi, e não foi com ninguém não, foi com o Senhor. Sabe? Não é mostrar para ninguém o que você está fazendo, não é isso. Porque a maioria das vezes que eu oferto pelo celular. A maioria. Mas quando eu dou uma oferta em espécie, eu não amasso o dinheiro. Então, pare e pense sobre isso. A atitude que a gente faz, a maneira como a gente faz. Aí, a Bíblia diz o quê? Que Deus atentou para a oferta de quem? De Abel. E Deus não atentou para a oferta de Caim. Não é que Deus rejeitou. Veja, não, Deus rejeitou. Não, Deus não rejeitou, Ele atentou. O que atentou? Ele olhou mais para a oferta de Abel do que a de Caim. E às vezes você pode dar uma oferta grande e Deus olhar para a oferta de uma outra pessoa que deu muito menos do que você. Pastor, mas a minha foi maior. Não é a questão de ser maior ou menor, é a atitude que você dá, é a maneira como você dá, é a maneira como você entrega algo para Deus. Entende isso, irmãos? Então a fé que Abel tinha na sua oferta, Deus atentou, Deus gostou mais da maneira como ele fez, porque Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. Você, homem, olha o que está, é o exterior, mas o Senhor olha para dentro. Deus falou isso.
Quando foi lá ungir a Davi, quando Samuel foi ungir a Davi, vocês homens olham a aparência, eu, o Senhor, não olho a aparência, eu olho o coração. Coração. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa, eu não estou falando agora de oferta, qualquer coisa que você for fazer, lembre-se, Deus está olhando a atitude do seu coração. Seja para participar de um evento de cruzada, ai meu Deus, não devia ter falado. Deus está olhando a atitude do seu coração. Deus está olhando a sua atitude. Como você é aqui, como você é ali. Como é você dando aqui, ofertando ali. Deus está olhando a sua atitude. E às vezes a gente acha que a gente está sendo aprovado diante de Deus, e não está. E a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Você tem que se apresentar a Deus aprovado. E como que é, Roger, se apresentar diante de Deus aprovado? É através das nossas atitudes. Nossa maneira, irmão, de andar, de viver. Olha para Jesus, o nosso maior modelo. O maior modelo nosso é Jesus. Olha como ele andava. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora, por que Deus fez isso? Porque ele se humilhou, se esvaziou. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, tomou a forma de servo, abaixou, lavou os pés dos discípulos. Isso que vocês estão vendo eu fazer, Jesus falou para eles, vocês vão fazer uns com os outros. Aí a Bíblia, olha, e Deus então exalta Jesus, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, exemplo a ser seguido. Como ele andou, nós temos que andar. Como ele falou, nós temos que falar. Como ele agiu. É assim, irmãos. Agora olha aqui. Na hora que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim, Caim fica com raiva. Caim deixa entrar um sentimento de ira, de raiva, de inveja. Por que ele aceitou o dele e não aceitou o meu? Ele não é melhor do que eu, ele nasceu depois de mim, eu sou mais velho do que ele. Vocês estão treinando, você está treinando elas duas? Está treinando, aí você vai, elas vai. Estou achando interessante isso aí, vai lá, vai. Olha que interessante, é um treinamento, está vendo? Não, mas é treinamento, é assim que a gente treina, né? Viu? Com a mãozinha para trás. Deixa eu treinar vocês aqui também, vem cá, vem aqui um pouquinho, vem as duas aqui. Deixa eu treinar vocês duas aqui. Olha que legal. Não, depois eu treino, vai lá. Ai, gente, que legal que é a nossa igreja, viu? Parabéns, diaconato. Os mais velhos ensinam os mais jovens. Como é que nós vamos formar discípulos se a gente não ensinar eles como fazer? Não é falar que eles têm que fazer, é falar como fazer. Entende? Ensina o menino no caminho que deve andar. Então a gente ensina andando, fazendo. E é o que Jesus está fazendo com a gente aqui hoje. Nos ensinando como andar, como caminhar. Então, o Caim ficou irado, ficou com raiva, ficou dando piti, com inveja. Olha para alguém perto de você e diga, irmão, não fica inveja de mim não, porque eu não vou ter inveja de você, diga aí. Aí, veja só, ai meu Deus do céu, esse negócio é um negócio sério. Não, mas ele começou depois de mim. Olha como é que ele está agora. Mas ele veio depois de mim. Eu cheguei primeiro, antes dele.
Irmão, no reino de Deus não tem isso. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Jesus conta uma história de que um homem saiu contratando trabalhadores para trabalhar. 6 horas da manhã, ele contratou um. 9 horas da manhã, ele contratou outro. Meio-dia, ele contratou outro. 3 da tarde, ele contratou outro. 5 da tarde, faltando 1 horinha para encerrar as 12 horas de trabalho, ele contratou mais um. E aí a Bíblia diz que aquele homem, quando foi pagar, ele pagou igual para todo mundo. Para aquele que chegou às 6 da manhã, e para aquele que chegou faltando 1 hora para terminar o trabalho. Aí aquele que chegou às 6 da manhã, para parar. Por que você vai pagar para mim menos do que você está pagando para ele que chegou agora? Não estou pagando menos, estou pagando um dia de trabalho para todo mundo. Eu pago para quem eu quero, na hora que eu quero, para aquele que eu contratar, na hora que ele chegar e na hora que eu achar que deve ser. Por isso, irmão, a gente não pode achar, não, porque eu sou mais velho. Não, Deus pode levantar alguém daqui 1 minuto, 2 horas, 3 horas, e a recompensa vai ser a mesma, e tudo bem. O dono da obra não é você, é Ele. Não sou eu, é Ele. A gente não pode ter esse sentimento. Como pastor eu tenho que ficar observando o rebanho. O ministério pastoral, ainda que eu tenha um ministério apostólico, e também mestre, eu me incluo nos 5 dons ministeriais, mas, como pastor, eu tenho um feeling assim, e eu observo. Aqui as crianças dançando, eu falo para o pastor, aquela ali vai ser uma líder, só de olhar. Aquele outro ali também, aquele outro ali. Isso é nato meu. Eu estou 44 anos fazendo isso. Então, olha só. Eu estava vendo lá na cruzada, meu Deus, pessoas novas, chegaram há pouco tempo. Gente que vai fazendo coisas assim com coragem, que você olha para, meu Deus, que coisa linda. E eu vou te dizer uma coisa, eu fico tão grato a Deus. Eu fico grato a Deus porque eu estou vendo que o Senhor da obra está chamando trabalhadores de última hora. E olha, não é a gente que capacita, é Ele que capacita. Deus não escolhe quem é capacitado, Ele capacita na caminhada. E nós não temos que ficar com medo, não. Nós temos que, eu como pastor, eu tenho que dar gás e dizer, vai, isso mesmo, continua. Eu tenho que ser aquele pato. Já viu aquele pato que fica na frente? Já viu quando aqueles patos estão voando em V? Em V assim, ó. Um monte de pato aqui, outro pato aqui, em V. Só que se você observar, e quando você vê os passarinhos, os patos voando assim, você pode ver que tem um na frente assim, ó. Tem um que vai na frente. Aquele que vai na frente, irmão, é o cara que vai quebrando o vento. E os de trás, sabe o que eles vão fazendo? Sabe o que os de trás vão fazendo? Pergunte para mim o quê? Eles vão assim, ó. Vai, você é bom, você consegue, você aguenta, vai. Você está na frente aí, ô glória, vai. Só que aí tem uma hora que o que está atrás diz assim, cara, deixa comigo agora. Aí aquele que está na frente já levando aquele monte de vento. Ô cara, obrigado aí, irmão, valeu. Ele dá uma rezinha, vai lá para o final da fila e o que estava atrás dele vai lá. Aí todo mundo atrás. Vai. Ó, você pode, você consegue, vai. Cara, você, o cara, vai. Você está nos liderando, vai. É assim que nós temos que fazer uns com os outros. Mas tem gente que vê o outro assim na frente, podia ser eu, né? Tomara que você não consiga, miserável. Na primeira ventania, tomara que tua asa quebre. Ô irmão, Deus tenha misericórdia. Se aqui tiver alguém assim,
que não se alegra com o sucesso de outra pessoa. Se aqui tiver alguém que se entristece quando alguém se levanta, porque, irmão, quem levanta é Deus. Escute o que eu estou te dizendo. Quem levanta você é Deus. Não é o homem que levanta. É Deus que levanta, irmão. E quando Deus nos levanta. Lembra de Davi? Os irmãos tudo com raiva dele. Não, ele não vai com a gente. Aí lá na guerra, o pai falou assim: filho, leva queijo para os seus irmãos, leva pão lá, estão lá. Quando ele chega lá, sabe onde é que estão os irmãos? Tudo escondido atrás das pedras. Porque o gigante e a Bíblia diz que vinha descendo a colina, vinha descendo o morro. E enquanto mais ele afrontava, mais o exército de Israel recuava. E quanto mais ele recuava, mais o gigante avançava. Escute, toda vez que você recua, o teu inimigo avança. Quando Davi chegou lá, sabe onde é que estava o gigante? Já estava na planície. Já estava aqui, ó. E Israel, lá em cima, fugindo. Não. Pô, vocês vão deixar esse camarada fazer isso? Afrontar o exército de Deus vivo? Esse incircunciso e tal. Rapaz, cala a boca, sai daí, vai para casa. Não vou não. Não vou não. O cara se apresenta, não tem ninguém para lutar? Eu vou lá, eu luto, eu quero lutar. O rei mais que rapidinho, não. Bora, manda esse aqui. Mas mal ele sabia que o Senhor estava com ele, irmão. Olha, Davi disse: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos entregará você hoje nas minhas mãos e a tua cabeça. Está entendendo, gente? É Deus que escolhe. Deus não escolhe o mais forte, Deus escolhe o mais fraco. E a Bíblia diz que não é o mais forte que vence a batalha, não é o mais rápido que vence a corrida, não é o mais inteligente que vai se dar bem na vida. Olha para o teu irmão e diga: e aí, irmão, está entendendo? Dá um glória aí. Porque o que tem de gente que fala assim: eu não sou inteligente. Mas assim mesmo, Deus não usa o mais inteligente não. Deus usa o doido. Se você é doido, é você que Deus vai usar, e é você que Deus vai abençoar. Glória a Deus. Não é o mais forte que vence a batalha, não é o mais rápido, não é Deus na sua vida. Olha o que diz: se não fora o Senhor, há muito teríamos sido consumidos. Se não fora o Senhor, as causas de nós não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor. Bora lá para a gente encerrar isso aqui. Quando Caim, olha que Deus aceitou a oferta do irmão dele e não aceitou a dele, irmão, a Bíblia diz que o rosto dele transfigurou. E você sabe que a gente consegue enxergar no rosto de um irmão quando transfigura? Quando ele está com inveja: muito bom o seu carro, né? A gente percebe, transfigura o rosto. O invejoso, aquela pessoa que você está falando, está com desprezo para você. Não é? Você sabe que o corpo dá sinais. O corpo fala. A Bíblia diz, mas isso é agora que estão falando, né? Mas a Bíblia já dizia: um coração alegre formoseia o rosto. O cara está com o coração triste, raro. Gente que emburrada. O que é uma pessoa emburrada? Que não tem alegria, mal-humorada. Mas a Bíblia diz o quê? Que um coração alegre formoseia o rosto. Se a pessoa está com o rosto bonito, nossa, ele está com o rosto lindo, está com brilho, hein? O coração está alegre. Quando a cara está fechada, amarrada, mordendo a dentadura, irmão, um problema. Jesus de poder.
Olha para o teu irmão assim, dá um sorriso aí, irmão. A Bíblia diz que um coração alegre faz mais bem do que remédio. Olha para o teu irmão aí, fala para ele assim, ó, pare de tomar boldo, irmão. Dá uma chá de losma, que nem sei o que é losma. É losma? É losna? Na. Toma chá de losna. De boldo, mas bom é do Chile. Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus. Não é? Toma 2 de pirona, irmão. Entendeu? Gente, ó, coração alegre, formoseia o rosto, faz mais bem do que remédio. É a Bíblia que fala. Aí o Caim olhou assim e falou, não. Transfigurou o rosto dele, irmão. Ele foi no campo com o irmão dele. Vamos trabalhar. O irmão, penso eu, né? Porque aí não tem, aí a gente tem que conjecturar, tem que ir partir para o campo da imaginação. Penso que o irmão estava lá cuidando da ovelhinha, sei lá, passando a mão, tá? Ele vem com uma pedra por trás e ó, matou o irmão. Matou o irmão. Agora, antes dele matar o irmão, e aí eu quero agora fechar aqui, olha o que Deus disse para ele. Se fizeres o bem, porque ele estava com raiva, porque não foi aceita a oferta dele. Se você fizer bem, o que é fazer bem? É a atitude correta. Não é o que você está dando, é como você está dando. Não é certo que será aceito? Irmão, você pode dar R$1, ou você pode dar 1 milhão. O problema não é a quantidade, é a maneira correta. Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, se não, você não ofertar bem, com uma motivação correta, sabe o que vai acontecer? Olha o que diz aí, o pecado jaz à porta. Sabe o que quer dizer isso aí no grego? O pecado jaz à porta, a palavra agora eu não lembro. Ela diz o seguinte, é como se fosse um leão, um leopardo. Imagina aquele leopardo que está assim, ó. Ele está vendo a presa. E ele está pronto para dar o bote. Essa palavra, o pecado jaz à sua porta, é exatamente isso que quer dizer. Imagina aquele leopardo. Ah, você vacilou. Ó, o pecado está à sua porta, e sobre você será o seu desejo. Ele vai dominar você. Ele está na porta, pronto para dominar você. Mas agora olha o que Deus diz no final do versículo. Mas cabe a você. Diga assim, cabe a mim dominá-lo. Tem muita coisa que acontece com você que você podia ter evitado. Pastor, foi Satanás. Não, foi Satanás, é claro que foi. Mas que você ajudou Satanás, você ajudou. Você podia ter evitado. Você podia ter dominado aquele sentimento. Você podia ter dominado aquele desejo mal. Você podia ter calado a tua boca e não falado o que você falou. Você podia ter virado as costas, respirado fundo e sair longe. Isso chama-se domínio próprio. Diga, domínio próprio. O que é domínio próprio? A gente quer dominar os outros, mas não domina a gente mesmo. A gente quer que os outros guardem a língua dele, mas a gente não consegue dominar a nossa. A gente tem que aprender
dominar o que a gente fala, a gente tem que aprender a dominar o que a gente pensa, o que a gente faz. Porque se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. Percebe isso? Você precisa aprender a ter domínio próprio. Se ele tivesse, o problema não é passar um pensamento, o problema é quando esse pensamento desce para o coração. Alguém falou uma coisa para mim em 1985, 40 anos atrás. Você não pode impedir os pássaros de voar sobre a sua cabeça, pode? Você está andando na rua, eles estão voando, mas você pode impedir que eles venham e façam um ninho na sua cabeça, porque seria estranho você chegar aqui com um ninho, com um monte de ovos e passarinho cantando. Eu não tenho como evitar pensamentos, mas eu tenho como evitar fazer com que esses pensamentos se concretizem, desça para o meu coração e vire não apenas um sentimento, mas um comportamento. Eu tenho que dominar isso. Ah, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga. Um boi, mas para não sair eu dou uma boiada. Você está errado. Isso é pensamento de gente que não tem domínio próprio. E isso virou o que? Um jargão, né? Eu também sou assim. Ah, isso é uma desculpa para quem não consegue ou não quer se autodominar. Ah, mas eu devia ter falado um monte para aquela pessoa, me arrependi de não ter falado. Não, irmão, é melhor ter hora você não falar. Não fale quando você estiver chateado, aborrecido. Não fale quando você estiver magoado. Não corrija seu filho na hora que você estiver aborrecido. Respira, vai tomar um copo de água com açúcar, vai tomar um chá de maracujá, um suco de maracujá. Você conversa na hora que a poeira baixar. Porque, irmão, na hora que a poeira está ali, na hora que a serração está ali, você corre o risco de dar uma pancada em alguém que não tem nada a ver com o pato. E aí, de vez de você resolver um problema, você cria mais 20 problemas. Faz sentido isso ou não para você? Você acha que isso é importante a gente ouvir aqui nessa manhã ou não? O pecado está na sua porta. Cabe você dominar. Deus avisou ele antes de acontecer. Isso aqui não foi depois que ele matou. Isso aqui foi antes dele matar o irmão. Por que o seu rosto está mudando? Por que os seus pensamentos estão mudando? Rapaz, a presa está na porta. O leopardo está olhando para você. Uma vacilada sua ele te pega. Mas cabe você vigiar. Cabe a você dominar. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, olha aqui a palavra que o Senhor trouxe para nós aqui nessa manhã. É verdade, Deus, que há momentos que na vida, Senhor, a gente sente uns abalos, ó Pai, uns desejos de fazer algumas coisas, de falar algumas coisas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu oro aqui por cada um que está aqui nessa manhã. Pai, tira todo e qualquer sentimento que vai trazer, Senhor, confusão na vida dessa pessoa, da sua família. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela minha vida, Senhor, para que o Senhor me ajude e eu tenha, Senhor, plena consciência daquilo que eu estou fazendo. Porque, Deus, de repente, com os meus pensamentos, com os meus comportamentos, eu estou matando o meu irmão. Eu estou me tornando um homicida espiritual. De repente, Senhor, eu estou causando morte na vida de outras pessoas, tristeza na vida de outras pessoas. E certamente o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso semblante, e o Senhor continua dizendo: o pecado está à sua porta, domina ele, porque senão ele vai te dominar, e quando ele te dominar, você vai fazer besteira, e quando você fizer besteira, você vai se tornar um vagabundo, um vagante pela terra, com uma marca na sua testa, marcado para que as pessoas saibam quem é você. O mundo espiritual vai te conhecer,
o mundo espiritual vai te conhecer, Satanás vai saber que tem uma marca em você, porque você deixou de dominar o pecado que estava na sua porta, o desejo que estava na sua porta, o sentimento que estava na tua porta, de matar o teu próximo, de matar o teu irmão. A alegria saiu do teu coração, a tristeza invadiu a tua alma, a raiva, a ira, a cólera entrou na tua vida. Senhor, nos livra disso, Pai. Cobre-nos com teu sangue, cobre esta igreja, cobre, Senhor, aqueles que estão acompanhando este culto nessa manhã de ceia. Senhor, nos livra desta hora, da tentação, da hora, Senhor, do maligno, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, permaneça em nós, ó Deus. Esse Espírito de verdade que o mundo não pode receber, Pai, porque não vê, não te conhece. Mas nós temos conhecido desse Espírito, provado dele, Senhor. Que nós possamos entender que esse Espírito quer nos guiar em toda a verdade. Esse Espírito quer estar conosco, é o Espírito Santo do Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, essa palavra, Deus, que o Senhor entregou para nós aqui hoje, não fique nos nossos ouvidos apenas, não fique, Senhor, na nossa mente, mas penetre como uma flecha em nosso coração, Senhor, e possa produzir em nós uma mudança poderosa e extraordinária, em nome de Jesus. Se você recebe isso no teu coração, essa palavra, se você recebe esse alerta do Espírito Santo na tua vida, e você vai viver isso na tua vida a partir de hoje, dê um aplauso bem lindo para Jesus.